O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora parecem justos diante dos outros, mas por dentro está cheio de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santa Teresa de Ávila, a grande Teresa, doutora da Igreja, dizia que um dia viu uma visão, por permissão de Deus, de uma pessoa em graça de Deus. E ela declarava que a beleza desta alma em graça de Deus, templo do Espírito Santo, era de um fulgor tão maravilhoso que, se Jesus não tivesse sustentado ela, teria morrido pela contemplação, pela beleza extraordinária que ela estava vindo. É uma coisa muito bela ver uma alma em graça de Deus, templo do Espírito Santo. Se é templo da Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade está viva com todo o seu esplendor e o fulgor que nós não vemos. Mas outro dia, a mesma Teresa de Ávila viu outra visão, a visão de uma pessoa carregada de pecados mortais. Ela disse que, se Jesus não tivesse sustentado, ele teria morrido pelo horror de ver aquela feiura horrível de uma alma cheia de demônios, de sujeira, de fedor. Então, são dois contrastes. Neste contexto da visão de Santa Teresa, colocamos o Evangelho de hoje. E Teresa era uma mulher, uma criatura humana, que reconhece que resistiu ou à beleza extraordinária ou à feiura exagerada das duas revelações, porque Jesus a sustentava. Mas Jesus não precisava de ser sustentado, porque Jesus é Deus, é a luz eterna. Jesus é a verdade. Então Jesus penetra tranquilamente na alma de cada um de nós.
como penetrava na alma dos fariseus e dos escribas. Daí ele não havia segredos. Perante Jesus, a alma destas pessoas aparecia na sua realidade. E Jesus, que é a verdade, que a luz, ficava desgostado, enojentado em ver a sujeira destas almas dos fariseus, destes hipócritas, pelo fato que na realidade deles, na essência deles, nós dizíamos, na alma deles, era uma putridão, como se pode encontrar numa sepultura em que foi colocado um cadáver. Fedor, sujeira, putridão. Jesus é a verdade e a luz. Então ele sabia o que estava dizendo, não era um exagero. Ele estava dizendo o que estava vendo. Mas externamente, porém, estes mesmos escribas e fariseus, eles se gabavam de serem justos, de ser bem comportados, nos quais não se botava defeitos, porque externamente eles observavam ao pé da letra as leis de Moisés, mas internamente viviam outra lei, a lei do egoísmo, da imoralidade, da desonestidade. Então era uma hipocrisia, porque dizia Jesus em outro texto: o homem olha a aparência, Deus olha o coração. Então nós, caríssimos irmãos e irmãs, refletindo este Evangelho de Jesus, que sentia uma instintiva repugnância perante os hipócritas, os falsos fariseus, nós temos de fazer a nossa consideração. Isto é, olhemos na realidade da nossa vida, do nosso coração. Deus olha o meu coração neste momento. Deus está feliz, contente, alegre em ver a minha alma, ou fica desgostado e nojentado como Jesus a respeito dos fariseus? É uma boa oportunidade para a gente chegar à realidade da nossa vida, não à aparência, que a pessoa pode aparentemente estar bem vestida, da última moda, perfumada, toda arrumadinha, etc. Mas dentro, onde enxerga o olho de Deus, como está? Será que será um sepulcro caiado? Vale a pena a gente se perguntar. Agora, para não ficarmos neste pessimismo, que é realismo para Jesus, nós não amamos a realidade, a verdade, nós fugimos da verdade. Porém, é bem que a gente olhe com toda a coragem a verdade da nossa vida para colocá-la em sintonia com os olhares de Jesus e de Deus. Então, passando a outro exemplo de beleza, estava pensando como Jesus vê, por exemplo, a alma das crianças. Jesus ficava exaltado, ficava completamente alegre, entusiasta quando via as crianças. Deixei as crianças virem a mim, porque delas o reino do céu, porque os anjos vem sempre delas, das crianças, vem sempre o rosto do meu Pai, o rosto da beleza infinita. Então Deus se comovia, se emocionava vendo as crianças, porque nela, nas crianças, via a sinceridade, via a coerência da vida simples delas com a vida que eles eram. Mas eu quero ainda chegar mais além desta visão de Jesus a respeito das crianças. Peguemos uma criança que vem aqui na igreja para ser batizada.
o padre acaba de derramar água sobre a criança, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, um grande milagre acontece. A força de Deus, na sua bondade e misericórdia, arranca qualquer mal, inclusive o pecado original, com que a criança, filha de pecadores, nasce, e a Santissima Trindade infunde na criança a própria vida, a própria presença. Esta criança se torna templo da Santissima Trindade, uma criatura santíssima, tanto como os anjos que estão no céu. Nós adultos, durante o batismo, basta presenciar uma cerimônia de batismo, olhamos só a parte decorativa. É um show de beleza, de mini saias, micro saias, mulheres, madrinhas, etc., meias nuazinhas, para presenciar o batismo. Não sabe o mal que está fazendo para a criança, a incoerência. Nós olhamos a decoração, a exterioridade, o buffet, o almoço que vai seguir depois do batismo. É tudo uma hipocrisia da nossa vida cristã. E não prestamos minimamente atenção ao verdadeiro milagre que está acontecendo na criança, esta transformação maravilhosa de uma criança filha de pecadores, agora é filha de Deus, da Santissima Trindade. E a Santissima Trindade, presente na criança, é o céu que desce naquela criança e naquela família. Aquela família, pais e padrinhos, em lugar de fazer uma exposição do luxo e da moda última com que ele vier vestidos aqui, ou meio semi-vestidos na igreja, deveria se ajoelhar com toda a própria fé e alegria perante aquela criança, adorando a Santissima Trindade nela. Esta verdadeira realidade é a realidade que nós deveríamos carregar conosco todos os santos dias, porque todos somos batizados e batizadas, filhos e filhas de Deus. Nós deveríamos carregar Deus conosco em qualquer lugar estivermos. Esta é a função de cada batizado e batizada. Agora, qualquer filho ou filha de Deus, batizados e batizadas, fora, admitamos que merecem esta acusação de Jesus: sepulcros caiados, hipócritas. É uma coisa que Jesus não tolerava, repugnância a respeito dos fariseus contemporâneos a eles. O que Jesus diria perante um batizado, uma batizada, carregado de pecados mortais, achando graça como fosse uma conquista em que ele conquistou? Ele se desligou do tabu da religião, destas superstições que na igreja acontecem, e ele se gaba de estar carregado de toda imoralidade e desonestidade no mundo. Qual seria a repugnância de Jesus perante estas pessoas, sepulcros caiados, que não são fariseus, judeus, mas são cristãos na presença de Jesus? É um questionamento que vale a pena a gente se fazer muitas vezes para chegarmos a uma coerência de vida, para nós aparecermos perante Deus e perante a sociedade tal como nós somos, filhos e filhas de Deus. Esta é a imagem que Jesus quer ver em cada um de nós. Somos pecadores, pecadoras todos, reconhecemos. Mas a força da misericórdia de Jesus, a quem de verdade estiver arrependido do próprio mal, Jesus doa de novo a luminosidade que Ele é, a luz, aos pecadores arrependidos. Pecadores que não se arrependem dos próprios pecados, que amam os pecados e gostam de ficar carregados de pecados e de continuar a fazer pecados. Aí Jesus não tem
nenhuma outra saída. São sepulcros caiados, cadáveres ambulantes no sentido espiritual. Mas voltemos às crianças, admitamos, inspiremos as crianças. Por isso, Jesus, esta manhã, para não merecer o título humilhante de sepulcros caiados, Jesus nos lembra de novo: caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos cristãos e cristãs adultos, se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.